Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula do curso básico de InDesign. Eu sou Samira Cardoso e hoje nós vamos falar sobre aplicações de imagens aqui no InDesign. Para começar a nossa aula, eu montei uma apresentação rapidinha, teórica, sobre tipos de arquivos que podem ser colocados no InDesign, que eu acho que é importante a gente ter esse panorama antes de partir para a prática. Então, alguns tipos de arquivos, de formatos, de arquivos que se pode colocar no InDesign. Então, a gente pode colocar JPEG, PNG, é mais recomendado para usar em baixa resolução e fazer uma saída em PDF, por exemplo, interativo para web. Então, quando você não precisar imprimir em gráfica e vai usar só aquilo para mandar pela internet, fazer um e-book, alguma coisa assim, pode-se usar JPEG, PNG em baixa resolução. O que é mais recomendado para usar em alta resolução? TIFF, PSD ou EPS. EPS tem dois formatos possíveis, Ele pode ser tanto um arquivo imagem, foto, saída do Photoshop, quanto um arquivo em vetor. Então, esse arquivo aqui, o EPS, serve para esses dois tipos. Ele é em alta resolução e é legal para fazer saída em PDF, aquele X1A. Eu vou mostrar para vocês na nossa próxima aula as saídas de impressão. E para arquivos em alta. E aí, vetor, a gente tem de novo o EPS e também o AI, que é do Illustrator. E aí são arquivos em vetor e servem para os dois casos, tanto para baixa resolução quanto para alta resolução. Pô, Samira, eu queria usar JPEG em alta resolução para fazer saída para impressão. Posso? Pode. Aqui o que eu estou dizendo é o que é mais recomendado, que se usa no mercado. Por exemplo, no mercado editorial, quando você vai fazer uma revista, um jornal, são esses os formatos mais apropriados. Se você tiver um desses em alta resolução com as configurações de imagem correta, não vai ter problema, só não é tão recomendado, digamos, profissionalmente. Como que a gente faz essas aplicações de imagem no InDesign? Pelo menu Place, que é aqui no File, Place, ou Command D, se você tiver no PC, é Ctrl D. E também dá para fazer, quando for vetor, um Copy-Paste, um Ctrl-C, Ctrl-V para copiar e colar a imagem. Vamos fazer isso na prática aqui, alguns testes. Eu vou começar pelo menu Place. Eu tenho uma pasta aqui já preparada com algumas imagens nos formatos, nos padrões que eu falei para vocês. Então vamos lá. A primeira é em alta resolução, é um TIFF. Então eu posso carregar, ela carrega aqui para o mouse. Se eu der um clique, ela abre do tamanho que ela está. O arquivo existe desse tamanho em alta resolução. Eu vou deletar ela daqui e mostrar como pode fazer também a mesma imagem. E aí a gente pode clicar e arrastar para o tamanho que a gente quer. E ela também vai carregar na proporção correta, num tamanho menor. Esse é o modo tradicional. Você pode carregar mais de uma foto ao mesmo tempo, pelo menu Place também. Então eu vou selecionar essas três primeiras fotos, uma é em TIFF, uma é em PNG e a outra é em JPEG. Aí eu vou dar um Open aqui nelas e vão carregar três imagens. Repara que no centro da imagem tem o número 3, está dizendo lá que são três imagens. Então eu também tenho duas formas de fazer isso. Uma é clicando, uma por uma, ou clicando e arrastando, uma, duas, três, e eu coloco onde eu quiser. Então, eu posso tanto clicar, quanto clicar e arrastar. E o outro jeito, de novo aqui, vou pegar essas três imagens, Open. Eu posso clicar e arrastar uma única vez, e com as setas do teclado, para o lado, eu crio uma divisão no centro, no eixo vertical, Se for para baixo, para cima, aliás, eu crio uma divisão no eixo horizontal. Então, eu posso criar ou não, tenho três imagens
e vou carregar essas imagens dentro dessas colunas. Então eu carrego as 3 ao mesmo tempo, colunas de tamanhos iguais, e elas se posicionam centralizadas. Depois eu posso clicar sobre uma delas. E aí, aqui nesse Fit Frame to Content, que é esse botãozinho aqui, o quarto botão aqui de cima dessa linha, eu fecho a caixa da imagem no tamanho, ele se adapta ao tamanho da própria imagem, não fica uma caixa muito maior. Então agora eu tenho 3 imagenzinhas e elas estão proporcionais na largura. A largura delas está igual porque eu dividi. Tranquilo isso daqui, né? Um outro jeito, então, é o copiar e colar, que agora eu tenho que entrar aqui no Illustrator e eu tenho uma imagem aqui aberta em formato EPS, poderia ser também o formato AI. Então eu vou copiar essa imagem, ó, vou clicar nela e vou copiar com Command C ou Ctrl C. Voltando para o InDesign, eu colo ela aqui, Ctrl V. E ela só tem essa opção, ela vem no Ctrl V do tamanho que ela está lá no Illustrator. A vantagem desse tipo de imagem, eu estou reduzindo ela com Ctrl e o Shift para ficar na proporção. A vantagem de você colar uma imagem do Illustrator, um desenho, né, um vetor, é que você pode, aqui no InDesign, fazer algumas modificações. Ele veio agrupado, mas eu posso desagrupar, Object, Ungroup ou Shift Ctrl G. Eu posso desagrupar e, por exemplo, clicar em uma dos elementos aqui do desenho e mudar a cor. Ó, tá esse begezinho, aí digamos que eu quero colocar azul. Eu consigo fazer mudanças no desenho dentro do InDesign. É bastante útil quando você está trabalhando com bastante vetor, às vezes precisa alterar a cor, mudar, e até fazer mudanças no próprio desenho. Ah, não vou mais usar esse óculos, então eu deleto ele, deleto as linhas que tem o óculos aqui, tem uns rabichinhos, e pronto. Eu consigo fazer bastante alteração. É bem útil. Algumas coisas importantes sobre imagem, a gente vai... Deixa eu carregar algumas imagens aqui e a gente vai prestar atenção em alguns detalhes sobre elas. Vou carregar essas 3 novamente. Shift... Carreguei para cá, adaptei a caixa, ó, posso fazer com todas elas selecionadas também. E eu vou abrir aqui links. Essa caixinha de links, ela vai mostrar o nome da imagem, tá vendo? Cada imagem, o número da página que ela está, então a gente está aqui na página 4, que é a nossa página de teste. E aqui no link eu consigo ver aqui no cantinho, então se eu tivesse em outra página, por exemplo, se eu tivesse aqui e clicasse, eu quero ver essa imagem, eu clico na página, ela já vai direto para a imagem e deixa ela selecionada. Então também é bastante útil para encontrar, às vezes num arquivo maior, a imagem que você está trabalhando. E aqui embaixo tem algumas informações, link info. Essas informações... você consegue resolver alguns problemas com saída de arquivo quando você for fazer impressão, por exemplo. Então vamos lá, você consegue ver o formato, se ela está em PNG, essa está em TIFF, essa está em JPEG. Você consegue ver esse Color Space, que é o formato de cor, o tipo, se é CMYK ou RGB, né? E você consegue também ver a resolução atual dessa foto. Essa foto está com 300 ppi. PPI pode ser também DPI, a mesma coisa, tá? Tá com 300 dpi, que é alta resolução. Essa daqui já tá com 72 dpi, ó, é uma imagem em baixa resolução. Mas como ela tá menor, ela tá pequena, ela tá efetivamente sendo visualizada aqui com 271 dpi. Então veja só a diferença. Vamos entender isso. Essa imagem, ela tá, vou selecionar aqui a setinha branca e clicar só para ver os dados da imagem. Ela tá com 18% do tamanho original dela, ela tem 300 dpi,
mas efetivamente ela está muito mais em alta, ela está em 1.600. Essa daqui, ela está com 26%, ó, do tamanho original dela. Ela tem 72 dpi a 100% e a 26% ela tem 271 dpi. Então isso é uma coisa importante. Às vezes você pega uma imagem e fala, nossa, essa imagem está em baixa resolução, ela tem 72 dpi. Se você usar ela menor, diminuir ela, se o seu uso for, por exemplo, desse tamaninho de uma imagem de 72, efetivamente ela está com 340 dpi agora e pronto, você resolveu o seu problema, você consegue fazer com que ela tenha uma saída. Se tiver uma qualidade ok visualmente, você conseguiu diminuir, ela vai para acima de 300 dpi, ela vira uma imagem em alta resolução. Então, esse info serve para te guiar, para você entender se a imagem está em RGB, se está em alta, se está em baixa, o que você precisa fazer. Algumas questões aqui do info que, então, eu acho que é importante de memorizar. CMYK, a imagem tem que estar em CMYK quando você vai imprimir ela, assim como ela também tem que estar acima de 300 dpi ou ppi, certo? Ela tem que estar com alta resolução. Se ela estiver abaixo de 300 dpi e se ela estiver em RGB, ela é apropriada para apresentação em tela, mas ela não está apropriada para a resolução de impressão, correto? Tudo bem. Aí a gente tem, então tá bom, eu tenho essa imagem aqui, ela está em alta resolução, vou deletar essas outras. Mesmo se eu aumentar, deixar ela bem grandona, ó, ela tá, o 100% dela vai ser alta resolução, então esse tamanho ó, ainda tá bem alta, tá o dobro efetivamente, mas ela tem um problema, ela tá em RGB. Então a gente precisa corrigir esse problema. E esse tipo de problema a gente só corrige no Photoshop. Então tem um jeito, também tem aqui dessa caixa link a gente consegue, nesse menu lateral aqui, editar essa foto. E aí você escolhe o programa, se você tiver o Photoshop aí instalado, abrir ela no Photoshop. Pronto, uma vez aberta a gente vai vir aqui em Image, nesse primeiro item e mudar, tá vendo? De RGB a gente coloca em CMYK Color. Então, ok. Pronto, essa imagem passou para CMYK, basta fechar e salvar. E na hora que a gente volta para o InDesign, como ela é um link, automaticamente entra corrigido aqui o que a gente fez no Photoshop. Então eu corrigi, ela agora está em CMYK, alta resolução, ela é uma imagem perfeita para impressão. Bacana. Um outro teste que é importante da gente fazer são imagens em PSD. Imagens em PSD, se você conhece um pouquinho de Photoshop, já mexeu, sabe que são imagens que têm várias camadas. Eu vou mostrar isso na prática porque eu acho que fica mais fácil. Eu tenho uma imagem aqui em PSD que é um alvo, então eu vou clicar e arrastar para ela ficar do tamanho, um tamanho grandão. E essa imagem tem duas camadas. Ela tem a imagem toda e ela tem só esse alvinho central. Onde eu consigo ver isso? Object Layers Options. E aqui eu vejo os layers dessa foto. Estou com ela selecionada, né? Então eu vejo os layers dessa foto. Se o seu preview não tiver habilitado, habilite. E aí, ó, se eu desligar aqui o background, eu vejo só a camada do layer de cima, que é a bolinha que eu falei para vocês. E se eu habilitar o background, eu vejo a foto inteira. Para que serve isso? Às vezes você quer fazer uma montagem, uma diagramação diferente, você precisa que numa imagem exista várias camadas para que você possa montar isso direitinho. Então, eu vou mostrar para vocês isso na prática também. Digamos que eu quero colocar um texto aqui dentro. Peguei a caixa de texto e vou escrever alvo. Deixa eu colocar uma fonte melhor. Vou ampliar bastante aqui com o Shift e o Command apertado. E vou colocar numa cor,
SWOTs, texto branco. Beleza. É essa arte que eu quero. Então, eu quero pegar essa bolinha amarela e colocar ela para cima. Então, eu pego essa mesma imagem, eu dou um Ctrl C nela, ou você pode vir aqui em Edit, Copy, e depois você dá um Copy in Place. Copy in Place, Option Shift Ctrl V, em vez de só Ctrl V. Ele cola aquilo que você copiou no mesmo lugar. Então, ó, a gente copiou essa imagem de baixo e a gente copiou a de cima exatamente no mesmo lugar. Se eu não tivesse dado, se eu tivesse feito Ctrl C, Ctrl V, ela cai em qualquer canto, tá vendo? Ela não cai certinho aqui dentro. Então, quando eu faço Ctrl C, Ctrl Option, Shift V, ela cai na posição correta. Então, agora sim, eu posso ir lá no Object Layer e desabilitar o background. Pronto, ok. Então eu tenho a imagem com a outra imagenzinha em cima só do alvo, certinho, bem colocado, e que ela faz uma interferência sobre o texto que eu tenho aqui. É um jeito interessante de você poder fazer algumas coisas com imagem já direto no InDesign. Essa visualização de imagem, ela pode melhorar. Ela vem por padrão, aqui no Display View, Display Performance, ela vem aqui, Typical Display. Então, você está vendo a imagem, pode parecer que ela está com uma qualidade ruim, está meio pixelada, não está legal, mas é porque, para economizar memória, o InDesign faz com que essa visualização fique mais em baixa resolução mesmo, para que ele trabalhe mais rápido. Se você quiser visualizar em alta resolução, em alta qualidade, você muda aqui para High Quality e aí você vê essa imagem bem melhor, com muito mais definição. Só que ele fica mais lento também. Então, o ideal mesmo é trabalhar no Typical. Fica meio estranho, mas a imagem tá bonita e você consegue saber disso porque você tem ela, você abriu no Photoshop, viu que tá tudo legal e ela tá aqui, ó, acima de 300 dpi, então ela tá boa. Bom, além desses formatos que eu mostrei para vocês, o único que falta é o AI, que é a mesma coisa desse daqui que a gente pegou, né? É um Illustrator, é um desenho feito em Illustrator e que você pode tanto abrir, copiar e colar, como também, do mesmo jeito, no Command D, no Place, aqui a gente tem um AI, você pode abrir e carregar do jeito que você quiser e depois posicionar aqui na sua tela, no seu layout do jeito que você preferir. Da mesma forma, ele vai aparecer, quando ele vem carregado pelo Place, você não consegue editar ele. Você só vai conseguir editar o vetor se você copiar e colar. Esse vetor a gente não consegue editar porque a gente fez o Place. E aí vem essa visualização também um pouco rasgadinha, assim, pixelada. Da mesma forma, se você colocar lá no Display High Quality, aí ele vai mostrar com uma qualidade melhor, você vê que a imagem está correta. Bom, vou voltar aqui para o Typical. E essas foram as dicas para aplicação de imagem. É isso que vocês precisam saber para fazer essa operação. Saber a qualidade dessa imagem, se ela está em alta, se ela está em baixa. Aonde você vai aplicar ela? Vai ser para impressão, ela precisa estar em CMYK, em alta resolução. Não é? Ela pode estar em RGB e abaixo de 300 dpi, que você não vai ter problema nenhum. Você pode copiar e colar, se for do Illustrator, ou transferir direto. Com essas dicas, vocês já conseguem mexer com qualquer imagem, posicionar qualquer imagem no InDesign. Eu vou deixar esse arquivo salvo para vocês abrirem e poderem mexer, fazer testes. E também vou salvar as imagens que eu tenho aqui para que vocês possam trabalhar junto. Veja tudo aí nos links abaixo dessa aula. Qualquer dúvida eu fico à disposição. Muito obrigada e até a próxima aula.